E olha que legal, estamos por aqui, os professores de matemática, hoje num cenário diferente. Cenário diferente. Mas um assunto mesmo. nem tão diferente. Estamos aqui na trilha de movimento sustentável. Legal, Isso. né? Então aqui a gente faz uma junção de ideias, uma junção de propósitos para atender vocês, nossos queridos alunos. Isso. E nessa caminhada, não é? Nessa trilha que nós estamos aqui e que com certeza vocês nos escolheram, por quê? Porque nessa trilha nós vamos falar sobre sustentabilidade. O que será que nós estamos planejando, não para hoje, mas para um futuro? É verdade. Que pode ser o amanhã ou pode ser um negócio mais distante. O que será que eu quero deixar para os meus que aqui estão? Será que eu vou deixar coisa boa? Plantando para colher no futuro. Isso. Não necessariamente nós, mas os nossos descendentes aí e tudo mais, né? Então, assim, beleza. É momento de reflexão, né, sobre tudo isso. Então, a gente está aqui para fazer uma contribuição com essa trilha, né? Na hora da divisão dos caminhos, a gente espera que vocês tenham escolhido a nossa, né? Então, a nossa trilha de movimento sustentável vai passar por vários assuntos, cada um tão importante quanto o outro, né? E a gente inicia falando um pouquinho de matemática, até porque a matemática está em tudo, né? Vocês que acompanham as nossas aulas, a gente sempre costuma dizer, gente, não adianta fugir da matemática, porque ela está inserida na nossa vivência, no nosso dia a dia. Então é para isso que estamos aqui, né, professor Maurício? E vai ficar legal porque, assim, nas nossas aulas de matemática, vocês devem ter percebido que nós sempre falamos assim, a estatística, ela está ali para que nós possamos tomar decisões, não é? Antes de tomar uma decisão, nós precisamos verificar quais são as informações que vão ser válidas, quais informações eu posso aprimorar para tomar a decisão certa. E agora vocês vão ver que é a estatística mesmo quem vai definir os rumos das coisas. E olha, essa aula, essa e as outras duas que nós vamos ministrar para vocês, orientando-os a trabalhar, orientando vocês a fazer direitinho o que deve ser feito, vai ser base para todas as aulas da nossa trilha. Então, é fundamental que vocês fiquem bem atentos às definições, às teorias, mas que, como o próprio tema pede, que vocês sejam protagonistas na hora da mão na massa, na hora de executar, na hora da sua vez, você tem que ser protagonista. Por quê? Porque nós vamos orientá-los, nós vamos mostrar o caminho. Direcionar. Como é que a gente fala? A picada foi aberta já, está aberto lá o caminho. Você tem que escolher trilhar. E para você trilhar, você tem que ir sozinho. E o professor Maurício falou uma palavrinha bem legal, né? Sobre tomada de decisões. Então, por que começar com um pouquinho de estatística? Porque depois, no decorrer das aulas, quando precisarmos tomar decisões com relação a um determinado assunto, a gente já sabe um pouquinho da estatística que fez o início de tudo isso, né? Então, aqui a gente vai dar o caminho inicial, mas que vocês vão precisar nas aulas sequentes aí desse nosso caminho a trilhar, tá bom? Beleza. Então, estamos na aula 2 e 3, né? Vocês vão estranhar um pouquinho, porque assim... O formato é um pouquinho diferente. São 6 aulas. Dessas 6 aulas... Dessa primeira etapa, né? Dessa primeira etapa. Dessas 6 aulas, 3 nós vamos estar aqui com vocês mostrando algumas definições, mostrando alguns caminhos e orientando vocês a fazerem de novo, e sozinhos. Outras 3 é com vocês. É mão na massa. Beleza. Mas estamos aqui para trazer as orientações, trazer o direcionamento e vocês não ficarem com dúvidas, tá? Então vamos lá, então, aula 2 e 3, partindo do princípio que a 2 é conosco, a 3 é com vocês, mas a gente vai caminhar junto o tempo todo, tá certo? Beleza. Na telinha, então, movimento sustentável. Lá vem ensino médio na mediação tecnológica, E né? o professor Hélio já deve ter orientado a vocês... Na aula 1, né? Na aula 1, algumas coisas que vocês devem fazer. Mas nós vamos relembrar com vocês, né? Movimento sustentável tem a ver com a parte econômica, com a parte social. A parte social ressalta, não é, alguns cuidados que devemos ter com o social, com a sociedade, alguns cuidados com a nossa saúde. Então, olha só que importante, alguns cuidados
com a nossa saúde interferem diretamente no social. Porque quando eu descuido da minha saúde, se eu não consigo cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da saúde da professora Lúcia? Com certeza. Não tem jeito, né? Então, tudo isso está encaixado. E às vezes a gente liga muito a sustentabilidade só com esse tópico aqui, ó, ambiental. Não é ambiental, gente. Sustentabilidade é com certeza ligado ao social e ao econômico, tá? Então tá tudo ligado. Perfeito. É por isso que a gente começa com essa parte, né? Mas a estatística está ligada aqui na economia, está ligado com a área social e está ligado com a ambiental também, porque eu quero tomar uma decisão. Então eu tenho uma árvore e aquela árvore está sujando muito o meu quintal, cai muita folha e eu não estou gostando dela. Vou cortar. Vou cortar a árvore. E agora? Daí eu só chego lá e corto a árvore. Não é assim, eu tenho que ir em órgãos competentes e eles vão tomar a decisão por mim. Falar assim, olha, essa árvore infelizmente não pode ser derrubada porque não está prejudicando ninguém mas eu quero cortar, a casa é minha. Então você não pode cortar. Então são coisas delicadas, né? Alguns cuidados que precisam ser tomados. Alguns cuidados ambientais também. Mas a sustentabilidade, então, tem esses 3 pilares, tá? E carrega com vocês essa importância social, econômica e, com certeza, ambiental. E o que será que nós vamos trabalhar? Boa pergunta, né? O que vai acontecer nessa trilha? Eles escolheram, mas estão assim, né? E aí? Eles escolheram. Eles chegaram lá na hora da divisão, aí tinha lá o caminho para cá e o caminho para cá. Né? E aí, vocês escolheram vir para cá conosco. Beleza. O que vai acontecer aqui, então? O professor Hélio já deve ter falado um monte de coisas para vocês, já deve ter passado várias informações, mesmo assim ainda tem dúvidas. O que vai acontecer agora? Primeiro momento. O que vai? Olha lá, muita coisa vai acontecer, né? Então vamos lá? Vai acontecer uma introdução à estatística, que é para isso que estamos aqui, então a gente vai começar dessa forma. Vai acontecer também diagramas, né, estatísticos, ou seja, nós vamos trabalhar algumas informações e vamos representar isso em diagramas. Diagramas, professor? Os gráficos. Lembra dos gráficos que nós trabalhamos lá na estatística? Lembram? Quando nós trabalhamos a questão de média, moda, mediana, aí logo depois falamos dos gráficos. Né? Então, vai ter gráficos estatísticos também. Vai ter um pouquinho de, claro, né, uns tipos de pesquisa, porque aí a gente vai desenvolver com vocês algumas habilidades para vocês depois colocarem em prática, tá? Então, isso está tudo ligado a essa introdução à estatística, tá? A parte gráfica, a parte de diagramas e os tipos de pesquisa, tá bom? Mas na frente a gente também vai trabalhar, claro, né, o tema, né, principal, que é a sustentabilidade. E aí vai ser legal porque assim, vai ser dado com propriedade, né, por professores ali que entendem mais um pouquinho do que a gente. Claro que nós temos o entendimento do que é sustentabilidade, do que ela vem nos agregar e do que nós temos que fazer para cuidar do planeta hoje, não pensando só no hoje, mas pensando, porque se for só no hoje era muito fácil, joga sacola aqui, joga lixo ali, joga... Não é. Então, vamos trabalhar também essa ideia de sustentabilidade. Um pouquinho sobre doenças urbanas, que está tudo ligado, né? E lá na frente também vem um pouquinho falando de resíduos, aí a gente vai estar com os professores aí de química, de biologia. Então, aqui é uma mescla de professores para trabalhar essa trilha, porque aí sim fica um trabalho rico, né? Porque nós não trabalhamos sozinhos, isolados, nós trabalhamos juntos para ter um melhor resultado. E tratamento de água, pronto. Aí, trabalhando o tratamento de água, a gente, dentro disso tudo, a gente fecha a nossa trilha aí. E cada um desses temas, olha só, doenças urbanas, sustentabilidade, resíduos e tratamento de água, em cada uma delas vai ser exigido de vocês o conhecimento estatístico. Verdade. Pesquisar na sua região sobre acontece da maneira correta, como que acontece, e aí de forma estatística isso vai ser representado, vai ser apresentado, né, ou num gráfico ou numa tabela. Então, por isso que essas aulas primeiras são importantíssimas. Porque aí chega lá na frente, quando está lá na parte dos resíduos, aí os professores lá de biologia, de química vão dizer assim, então agora de acordo com a aula 2, de acordo com a aula, né, aula de estatística, aula 4 e tal, os professores de matemática ensinaram vocês, agora vocês colocam em prática. Perfeito. Então, vamos ficar ligados aí que a aula tá top! Vem com a gente no slide agora, vamos lá. Então, quando a gente fala de introdução à estatística, é o que mesmo? Bom, nós sabemos que a estatística é um campo da matemática que trabalha com levantamento de dados e construção de gráficos.
com o objetivo de verificar alguma situação. Então, nesse assunto, nós temos a questão dos números, nós vamos ter que levantar alguma coisa. Ah, professor, mas sustentabilidade tem números? Tem. Nós vamos quantificar aquilo que nós estamos pesquisando, vai ser quantificado. Verdade, né? Porque a estatística nada mais é do que a matemática aplicada. Então, uma coleta de dados, trabalhando uma pesquisa, a gente vai colocar isso em quantidades, né? Então, agora, esse assunto vai se transformar em números. Por exemplo, você está lá na parte de tratamento de água. O município de vocês tem tratamento de água? Parará, parará? Aí quantas casas recebem água tratada? Quantas não recebem? Tudo isso aí. Isso vai ser uma questão numérica. Então, você vai ter isso como números no final da história, tá bom? Perfeito. E a estatística é o ramo da matemática que faz levantamento de dados e nos ajuda a tomar decisões. Foi o que a gente comentou bem no início da aula, né? Então, para isso a gente tem duas vertentes aí, né? Nós vamos começar assim, ó. Nós vamos começar assim, dentro da estatística. Nós vamos analisar os dados. Que dados serão esses? Dados que nós pesquisamos, dados que nós estamos encontrando, dados que nos foram orientados pelos professores. Então, iremos receber ou iremos buscar alguns dados e esses dados vão nos permitir o melhor entendimento do que está acontecendo. Água tratada. Tem água tratada na minha cidade, no meu município? Tem água tratada na minha casa? Então, a partir desse momento que eu analisei esse dado, né, estamos dando exemplo aqui de água, né, tratamento de água, eu vou conseguir tomar uma decisão. Opa, o que nós precisamos fazer para melhorar esse quesito de água tratada? Então, esse é o primeiro... Beleza. E claro, né? Vamos fazer a parte das fases desse processo? Então, a gente começa assim. Primeiro ponto, a gente vai definir um problema, né? Então, a partir dessa definição do problema, que a gente vai determinar como a gente vai recolher esses dados para solucionar esse problema. Nós temos uma situação hoje no estado de Rondônia que é o seguinte, na verdade é no Brasil todo, um alto índice de infecção de dengue, né? A dengue está aí em alta. Então, aí nós temos um problema. Dengue, né, nem no estado de Rondônia. Nós não vamos ampliar muito, podemos colocar assim, dengue no meu município. Dengue. Aí esse é o nosso problema. Como nós vamos fazer para verificar no meu município quantas pessoas têm dengue? Aí é o planejamento, elaborar como vamos fazer o levantamento de dados. Depois que nós temos o problema, dengue, temos um planejamento, vamos pesquisar, vamos de casa por casa, vamos dividir o grupo, vamos de casa por casa. Então temos agora o problema e temos o planejamento. A partir daí é só executar o que foi planejado. E aí é a coleta de dados. É o terceiro tópico, né? Coletar dados. Então a gente identificou o problema, planejou como vai fazer, vamos coletar dados, vamos reunir esses dados após esse planejamento do trabalho, né? Planejamento do trabalho pretendido, bem como definição da periodicidade da coleta. Então, a gente vai ver se a coleta é contínua, periódica, ocasional ou direta. Então, nesses momentos aí, essas fases, esse passo a passo é importantíssimo, tá? Não tem como fugir, né? É um caminho. A gente não tem como coletar os dados antes de definir um problema. A gente não tem como, né, fazer uma pesquisa, ter os dados gráficos sem ter a coleta de dados. Então, esse passo a passo é nesse caminho mesmo, e é fundamental, tá? Identifica o problema, planeja como vai fazer tudo isso. E aí sim, partiu para a ação, né? Hora de coletar dados. Já tem mais dois aqui, vamos lá. Porque a partir do momento em que eu tenho tudo isso organizado numa planilha, num caderno, numa folha, anotei tudo. Agora eu tenho que fazer a correção desses dados coletados. Conferir, né, se tem algum erro, se os números que eu pesquisei não estão divergentes do que é a informação verdadeira. E aí eu vou organizar tudo isso aí. Depois nós vamos aprender como organizar isso. É bem simples, é só colocar na tabela. E aí na tabela a gente consegue organizar. Nós não vamos trabalhar nessa parte estatística, mas na tabela a gente consegue perceber qual é a média, qual é a moda, qual é a mediana, ou seja, colocando os números em ordem, né? Alinhando os números. Moda, média, mediana? Terceiro ano lembra, porque terceiro ano já está na pegada do Enem. Isso. Verdade, né? E o terceiro ano já veio daquela turma
turma que trabalhou o primeiro ano 96 aulas, trabalhou o segundo ano 96 aulas. Então, lembra. 74 no terceiro, né? Se falar que não lembra, amanhã eu tô chegando na escola aí para resolver esse problema. Mas a média, moda, mediana, lembra? Os 3 M's da estatística, as queridinhas da matemática? Então, são medidas de tendência central, né? Então, todas elas, a gente faz uma cotagem de dados e a gente tem a tendência de chegar no centro, né? Média, vocês já sabem, né? Quem não quer saber a média aí das suas notas? Né? Então, soma as 3 provas e divide por 3, você tem a média. Né? A mediana, valor central, e moda, aquele valor mais frequente. Né? Só para dando uma recordadinha aí. No final, aqui, a apuração dos dados. Aí a gente organiza isso numa tabela, num gráfico e tudo mais. Aqui é como se fosse eleição, né? É como se fosse eleição. Ó, a gente identifica o problema no sentido, não problema, mas no sentido assim, identifica qual eleição vai ser, eleição para presidente. Aí a gente faz um planejamento, né? O Tribunal Regional Eleitoral vai fazer todo um planejamento de como executar a eleição. E aí alguns órgãos, né? Alguns órgãos competentes começam a fazer pesquisas, coletando dados. Ah, qual a sua intenção de voto? Ah, você queria votar em quem? Aí o outro vai no final eles jogam lá. Olha, de acordo com os dados, né, pesquisados, o candidato tal tem tanto por cento de voto. Então, isso é essa organização. E no final se apura tudo isso. Tudo isso. Né? Então, a pesquisa eleitoral é um exemplo muito prático da estatística. Né? E nós vamos viver isso muito claramente. Por quê? E aí, o último dado aqui, o 5, né? Por exemplo, nós temos já informações seguras de que na parte que vocês trabalharem com doenças urbanas ali, ou com dados da saúde, mesmo com o professor Jefferson e a Tabita, ele vai pedir que vocês tomem decisões. Então, ele vai falar assim, olha, a pesquisa vai me dizer que aquilo é verdade se der 50% mais. Então, quando você pesquisar tudo lá, que você organizar e achar lá, opa, deu 48%, então essa pesquisa aqui não está verdadeira, de acordo com o que o professor sugeriu. É verdade. Então, a apuração dos dados é isso. Para nós, essa apuração é feita num gráfico, né, numa tabela, nos setores, porcentagens. Tudo isso nós vamos aprender nessa aula e nas outras que vem pela frente. Isso mesmo. E agora a gente vai adentrar a estatística mesmo, falando da matemática com alguns tópicos, tá? Então, a gente mostrou para vocês as fases desse processo. Isso. E agora a gente vai trabalhar alguns itens específicos mesmo da estatística, mas que vocês precisam entender para depois dar conta do recado, tá certo? População e amostra, olha lá na telinha como que funciona esse título, população e amostra. Vamos ver. Como nós vamos sugerir a vocês que, né, tomem decisões sobre algumas coisas, é muito complicado, por exemplo, falar de doenças como dengue e abrirmos demais, não é, o leque. Então, para nós podermos trabalhar, nós temos que ver o seguinte, se nós quisermos saber quantos estudantes já pegaram dengue em uma determinada escola, na sua escola que você estuda, quantas pessoas já tiveram dengue? Quantos estudantes já tiveram dengue? É fácil perceber, não é? Porque a escola é um local pequeno, então nós conseguimos ir de sala em sala. Então eu posso, na minha escola, perguntar para todo mundo, um por um, quem já teve dengue e quem não teve dengue. Não é fácil? Beleza. Bem tranquilo, não é? E para saber quantos estudantes já pegaram entre todos os estudantes do estado de Rondônia, será que isso é fácil? Agora fica mais complicado, por quê? Estudantes, porque se fosse numa escola, tá mais fácil, né? Agora todos. E naquele difícil acesso. E, por exemplo, nas escolas ribeirinhas, será que nós teríamos tempo hábil para fazer tudo isso? Mas e se nós pedíssemos para cada escola organizar e mandar, será que eles conseguiriam pegar todas as informações? E aquele aluno que não vai para a escola? E aquele aluno que está faltando? E aquele aluno que por algum motivo precisou viajar para fazer algum tratamento? Sim. Então, tudo isso são fatores que podem interferir num resultado verdadeiro da minha pesquisa. Pois é, da veracidade da veracidade da pesquisa. Beleza. Então, a população é um conjunto de dados, ou seja, também chamado de universo estatístico. Então quer dizer que todos os estudantes de Rondônia é o nosso universo estatístico. É uma população, é o todo pesquisado, ou seja, todo que se idealiza pesquisar. Mas como tem o grau de dificuldade de chegar nesse quantitativo, a amostra é uma parcela. Ou seja, lembra de conjuntos?
A amostra é uma parcela da população, ou seja, um subconjunto. Olha que legal. Então... Vou mostrar aqui para eles. Então, a população é o todo, né? Então, até quando a gente ouve as estatísticas, lá voltando às pesquisas eleitorais, aí lá no jornal, né, no jornalismo fala com a margem de erro, né, para mais e para menos. O que acontece? Se pega um público, né? Tira um pouco. Tira um pedaço, não vai se pesquisar todo mundo. Tanto até o IBGE mesmo, quando faz os dados do censo. Sim, sim. Até o IBGE, que vai de casa em casa, de momento em momento, ele não consegue ter 100% de acesso. Porque muitas das vezes as pessoas não estão em casa, a casa está fechada. Não quer atender, mudou com de endereço, não aceita a pesquisa, não quer atender, então tem vários fatores. Então, até no censo tem essa situação. Agora, você imagina qualquer outro tipo de pesquisa. Então, se for uma pesquisa de amplo, genérico, geral, realmente vai se precisar de uma amostra. Agora, claro, você está na sala de aula, né? Todos os alunos estão presentes, não faltou ninguém. Já ia dizer, porque se faltar alguém também... É uma amostra de novo, né? E se alguém não quiser falar? Ou se alguém falar assim, esse negócio de dengue para lá, quer saber disso nada. Então, quer dizer, tudo isso são fatores que interferem. Então, o ideal para matemática é trabalhar com estimativas. Aí vem o termo margem de erro. Terceiro ano, nós vamos ter depois, né, lá na parte de matemática, aulas específicas para falar sobre variância, desvio padrão, tá? São termos mais técnicos. Por enquanto, nós precisamos entender basicamente, não é, nessa trilha, o que é essa pesquisa, como organizar. Então, o ideal sempre é, de uma grande população, você tira uma amostra. Agora vai trabalhar numa sala de aula, a professora vai fazer uma pesquisa dentro da sala. Quantos tiveram dengue? Todos estão presentes? Aí está tudo, beleza, a população toda. Há algumas pesquisas... E o resultado é verídico, né? Não tem margem de erro. Algumas são de fácil acesso, outras nem tanto. Vou pegar o município, né? O município de Vilhena. Será que a gente consegue saber de todas as pessoas? Então, é nesse caso que da população a gente retira uma amostra de dados, tá certo? Perfeito. Mais um pouquinho na telinha, vamos lá ver? Para sabermos quantos estudantes já pegaram dengue dentro de Rondônia, então a gente precisa pegar uma amostra dentro do todo, né? É só separar um pequeno grupo e a partir desse pequeno grupo nós vamos estimar um valor. E é assim que nós vamos trabalhar, né? Trabalhar com estimativas. Teremos então a partir daí resultados estatísticos que nos permitirão as tomadas de decisões. Então, é nessa hora que nós vamos trabalhar esse detalhezinho, tá? Esse detalhe da tomada de decisão, a partir de dados estatísticos, a partir de informações que nós encontramos dentro de um pequeno grupo esse chamado de amostra. Por isso que os resultados serão dados em amostragens. Beleza. E agora a gente vai falar dos tipos de variáveis, né? No comecinho da aula a gente até pegou e disse assim, né? Vai trabalhar com números, né? Vamos trabalhar com números. E aí a gente disse também quantitativo, né? Quantitativo. Será que eles lembram dessa diferença? Porque existe o quantitativo e o qualitativo. Lembram? Né? Então, dentro dessas variáveis estatísticas, se vocês não lembram, a gente vai relembrar com vocês. Porque lá na frente, como já foi dito, durante a caminhada da trilha, quando pedirem para vocês fazerem uma pesquisa, vocês vão anotar os dados e vocês vão ver se eles são qualitativos ou quantitativos. Claro que os nossos aqui, para tomarmos decisões, mesmo os qualitativos se transformam em quantitativos. Por quê? Como assim, professor? Não, professor, calma, o senhor falou que qualidade e quantidade. Mas assim, vamos fazer uma pesquisa sobre doenças de pele no estado de Rondônia. Pessoas que, né, expostas ao sol durante o trabalho estão tendo problemas na pele. Aí vamos classificar pessoas de pele clara, pessoas de peles mais escuras, pessoas pardas, aí vai misturar. É qualitativo, sim, é qualidade. Né? A cor da pele é uma qualidade. Mas no final, nós vamos contar, olha, nós tínhamos 10 pessoas com tom de pele X, 20 pessoas com tom de pele Y. Então, nós quantificamos uma qualidade. Isso mesmo. Certo? Então, tudo isso vai ser quantificado também. Vamos lá na telinha, então, você vai entender um pouquinho mais sobre essas variáveis estatísticas. Bora ver. Então, quantitativo nos dá a ideia de quantidade, tá? Não esqueçam. E qualitativo
nos dá a ideia de qualidade, né? E quando a gente fala dessa diferença de uma para outra, a quantitativa assume valores numéricos, com certeza. Qual a idade das pessoas que mais estão com dengue? Aí você vai pegar ali uma informação numérica. Depois, nós vamos também quantificar essas idades. Olha, percebemos que, né, da nossa pesquisa, de 100 pessoas, 40 com mais de 30 anos estão com dengue. Opa, então a intervenção deve acontecer no sistema imunológico de pessoas que têm mais de 30 anos. Olha só a tomada de decisão a partir da quantificação de uma pesquisa. E a qualitativa traz a ideia de, né, valores que não são números, cor da pele, cor do cabelo, cor dos olhos, são valores qualitativos. Isso mesmo. E aí, avançando um pouquinho, a gente vai falar agora uma subdivisão, porque além disso, dentro das quantitativas, a gente tem umas especificidades. Dentro das qualitativas, temos outras, né? Isso a gente já viu durante as aulas e a gente vai mostrar para vocês aqui, tá? As quantitativas podem ser discretas. Assumem números inteiros, tá? Número de irmãos, tá? E as contínuas podem assumir números com vírgulas. Por exemplo, a altura. A altura, né, assume números decimais, números com vírgula. E agora as contínuas, então, né? Então as diferenças aí. Quantitativas podem ser discretas e contínuas. Ou assume números inteiros, que a gente já estudou nos conjuntos numéricos, vocês já sabem. Aqueles que não podem ser quebrados, inteiros. Ou as contínuas, que aí sim, a gente já vai assumir aqui números decimais, altura e tudo mais. Números reais que podem a permissão do uso da vírgula, né? Então a altura, ela pode ser medida, só que os números variam aí, 1,55 m, 1,80 m, 1,73 m e tudo mais, né? Agora vamos ramificar as qualitativas. As qualitativas podem ser ordinais ou nominais. Vamos ordinais ver. Quando existe ordem, tá? Aí temos lá, por exemplo, o exemplo da escola. A escola você faz ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Antigamente era assim, primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Né? Então assume um grau. E as nominais quando isso não ocorre. Tá. Então ordinal tem ordem, né? Podemos dizer que de maneira ordenada. As nominais... Olho claro, né? Olho azul, olho verde, olho castanho, olho preto. Acabou, não tem ordem. Isso mesmo. Beleza, tudo bem entendido até aí? Então a gente falou agora dos nossos dados, né? Da população e da amostra. E agora a gente definiu, né? Deu a definição aí das variáveis. Então as variáveis podem ser quantitativas ou qualitativas. Quantitativas. A gente pode ter ela discreta e contínua, né? Voltando. Número inteiro e número decimal. Isso. Qualitativas, podemos ter as ordinais e as nominais. Lá na nossa aula a gente fez até um esquema, né? Você pode estar fazendo esse esqueminha aí para você recordar. E depois quando você precisar especificar qual variável está se falando na sua pesquisa, você já sabe. Lembrando que você precisa entender direitinho, porque você vai ser o pesquisador, você vai pesquisar, tá? Não perde o rumo. Beleza. Vamos falar um pouquinho de frequência agora? Então, a frequência, ela também tem dois caminhos. Podemos ter a frequência absoluta e a frequência relativa. Se liga lá no material, vamos ver. A frequência absoluta é a quantidade de vezes que aquilo aconteceu. Eu pesquisei lá o caso de dengue. Na minha sala tem 30 alunos. Dos 30 alunos, 20 tiveram dengue. Isso é frequência absoluta. E a frequência relativa é quando eu transformo esse número 20, né, em porcentagem. Então, eu fiz lá, por exemplo, 20 alunos de 30. Então, 30 é 100%, 20 é X%. Faço ali a regrinha de 3 e descubro a porcentagem. Ou eu pego 20 dividido para 30 e multiplico por 100. Aí eu tenho a frequência relativa. Então, a absoluta é a quantidade total de pessoas que eu pesquisei, tá certo? E a relativa é quando eu transformo isso em porcentagem. Então acontece dessa forma, né? Fique atento, então, a frequência relativa, ela pode ser expressa de 3 formas, né? Fração, decimal ou porcentagem. Geralmente vamos usar a parte da porcentagem, né? Mas vai ser só porcentagem? Não, mas geralmente vamos usar a porcentagem. Por quê? Porque os nossos gráficos vão ser exigidos de maneira percentual.
né? Uma pesquisa, ela vai me exigir um dado percentual, mas, matematicamente falando, ela pode ser em forma de fração, em forma de número decimal e em forma de porcentagem. Então, a frequência absoluta é o número absoluto mesmo. Quantas vezes determinada situação aconteceu? Você vai pesquisar quantos alunos tiveram dengue na sua turma. Ponto. Vai colocar Ponto, direitinho né? lá. Tudo. 15 sim, 13 não. Ponto. Isso é a frequência absoluta. Agora, esses 15 representa quantos por cento do todo? Do total. Aí, dentro desse percentual, a gente tem a frequência relativa, tá? E aí, pode ser feito assim, não é? Eu posso fazer a regra de 3, se eu tiver facilidade. Por exemplo, aqui nesse valor que nós temos aqui, ó, 25 alunos no total, 16 tiveram dengue. Então, vamos divide. dizer assim, eu posso dividir 16 por 25, que vai dar 0,64, que dá 64%. Ou eu posso fazer assim, ó, 25 é 100%. 16 é X%. Ah, sim, podemos Multiplica também cruzado, regra de 3. de 3, certo? Será que eles conseguiram acompanhar? Até porque, assim, é meio que um remember do que já foi estudado. Primeiro e segundo ano. Com certeza. Aqui a galera já está careca cabeludo de saber desse assunto, porque a gente já trabalhou isso desde o primeiro ano com vocês, né? Mas essa situação é muito legal, porque estatística é prática. O tempo todo a gente está vendo isso nos jornais, a gente está vendo isso nas redes sociais, então é necessário a gente compreender esse processo, tá? Perfeito. Agora, os últimos minutos da aula, a gente vai... Sua vez, tá? Então, partindo do princípio que a aula 2 acabou, tá? A aula 2 é o conteúdo, a aula 3 inicia agora, porque agora a gente já dá o direcionamento, o caminho para você colocar tudo isso em prática. Professor presencial. O momento é agora. Agora é a hora de nós alinharmos o que vai ser feito. Nós vamos mostrar aqui como que deve ser feito e vocês vão fazer. E aí, olha só, a autonomia é deles. Sim. Nós não vamos aqui, tá, amarrar nada, tem que ser feito, não. É a autonomia de vocês. Nós vamos direcionar como deve ser feito. Pode dividir em grupo, pode dividir em equipe. Essa equipe, né, no IBGE, assim, tem a equipe que faz a pesquisa em campo, a que vai lá pesquisar, anotar direitinho. Tem a equipe que fica lá organizando os dados, tem a equipe que constrói o gráfico e tem a equipe que faz um relatório. Em cima do gráfico eu posso relatar o que eu confirmei. Olha, de acordo com a pesquisa, né, percebemos que casos de dengue em Rondônia está virando um caso já de epidemia, não é mais uma endemia, muitos casos. E vamos fazer o que agora? Olha, então sugere-se que o município X faça uma campanha para ir à casa das pessoas, igual eles sempre fazem, orientar sobre as vasilhas com água, plantas, tudo. Então, são cuidados que devem ser feitos. E isso vai ser você. Sinta-se agora um pesquisador do IBGE. O protagonista disso tudo. Então, vamos lá na telinha, a gente vai dar as orientações para vocês. Olha lá. Agora é a sua vez. Então, sobre sustentabilidade, o início a gente fala assim, né? Primeiro a gente vai ter uma ideia do que é tudo isso, né? O que é sustentabilidade? Então, primeiramente, na minha sala de aula, qual a porcentagem de estudantes sabe o significado de tudo isso? E aí é importante perguntarmos, né, aos estudantes o que é sustentabilidade. Sem antes, né, falar, ó, sustentabilidade é isso, não. Falamos aqui mais ou menos como vai acontecer, o que é, parará, mas na sala de aula, quem sabia ou quem sabe o que é sustentabilidade? Então você vai pesquisar isso aí. Segundo momento, na escola. Sai da sala, na escola. Já ampliou o campo de pesquisa, isso. Né? Qual a porcentagem de estudantes sabe o que é sustentabilidade? Dos colegas que escolheram a outra trilha, eles sabem o que é sustentabilidade? Eles têm ideia? Você vai perguntar, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar direitinho como vai ser feita essa pergunta e essas observações. Isso. E o terceiro? O terceiro é no município. Agora ampliou mais ainda, agora né? Ficou bom. Qual a porcentagem de pessoas sabe o significado de tudo isso? Então, temos aí 3 momentos. Dentro da sala de aula, na escola e no município. Certo? Professor, mas meu município é muito grande. Lembra que na aula foi falado que quando temos um campo de pesquisa muito amplo, uma população muito extensa, você escolhe um grupo, divide 3 equipes, 4 equipes, faz no bairro. Faz no bairro ali e depois você faz um levantamento. Olha, os vizinhos, né? Aí você amplia para 100%, joga como se fosse todo mundo. Isso mesmo.
E aí, na sequência, neste primeiro momento, o objetivo é a gente fazer a pesquisa quantitativa, tá? Verificar quantas pessoas, beleza? Pois a gente precisa saber a quantidade de pessoas sabem o que de fato é essa sustentabilidade. Os resultados possíveis vão ser sim ou não. Sabe o que é? Não, sim. Não precisa explicar, justificar. Ou sim ou não. Sim. Beleza. Muitos vão querer dizer o significado, pode Você também. Você escuta, tá de maneira educada, beleza. Mas o que nos importa de resultado é sim ou não. Certo? Certinho. Na sequência, ao término, a gente irá quantificar, então, quantos sims e quantos não. Muito bem. Beleza? Beleza. Como fazer isso? Agora vamos em frente. Vamos lá. Olha aí que lindo. Que lindinho. Vamos lá. Hora da prática. Olha aqui, ó. Aqui temos o trabalho de campo, né? Teve a pergunta e teve as respostas. E aí você pode fazer esse esquema aqui, é um esquema bem prático. Você vai fazendo os quadradinhos, né? Cada quadradinho tem 5. Corta no meio, que é a diagonal, dá 5, né? Isso. E aí de 5 em 5 fica muito mais fácil o quantitativo. A contagem depois. Isso, porque a gente vai pensar, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 pessoas disseram que sim, sabe o significado. Ao passar aqui, 5, 10, 15, 20 pessoas disseram não. Então é uma maneira bem bacana de fazer a contagem aí, tá? Aí depois, né, a outra equipe que vai organizar vai dizer lá, ó, sabe o que é sustentabilidade? Sim, não, total. Frequência absoluta, 30, tá aqui, ó, 30 pessoas disseram que sim. 20 disseram que não. Geralmente, a frequência absoluta é o número total de fato, mesmo. A opinião foi dada, Isso. né? Aí aqui nós temos um detalhe importante, olha só. É meio que um artifíciozinho que nós matemáticos criamos. Se você vai pesquisar e é porcentagem, ou você pesquisa 100 pessoas, ou o número que é, né, que multiplicando chega no 100 facinho. Nós pegamos 50, porque vezes 2 dá 100. Então, para transformar na frequência relativa, eu multipliquei 50 vezes 2, deu 100%. Porque aí o 30 é a absoluta, vezes 2 deu 60%. Se eu pegar aqui, ó, 30 e dividir por 50, vai dar 0,6. Vezes 100, 60%. Então, são técnicas de transformação. Da gente se aproximar do 100. Se você pesquisar 100 pessoas, fica fácil. Porque 100 pessoas, facinho. De acordo com 100%, já fica ali papum. O que achou aqui já é a frequência sem o símbolo absoluta e com o símbolo percentual. Estratégias matemáticas, tá certo? Vamos lá para a gente finalizar rapidinho, mais um pouquinho, então. Casos de dengue. Aí, vocês agora vão fazer uma nova pesquisa. Quantas pessoas já tiveram dengue? Da mesma forma, em 3 momentos. Na sala de aula. Na sala de aula. Na minha escola. Na escola no meu município. Tá? E aí aqui, do mesmo jeitinho, tá? A mesma pesquisa aqui vai ser legal pelo seguinte, olha só. Nós já temos, como o caso de dengue é um caso de, né, que está ali na mídia, está em alta, por que não pesquisar na minha escola e fazer um comparativo percentual com os dados que nós temos, por exemplo, do Brasil. E ver se está batendo. Por exemplo, tem nos jornais, aí você entra no Google, você coloca assim, ó, casos de dengue no Brasil. Aí vai te dar lá as pesquisas atualizadas. Faz a pesquisa da escola, começa com a minha sala, pesquisa, e olha lá para ver se está batendo. E fala assim, caramba, não é que está igual mesmo, olha, está bem parecido. Aí assim, qual que é a margem de erro? Que tem, por exemplo, na minha sala de aula deu que 60% já teve dengue. No Brasil deu que 55% já teve dengue. Então, qual foi a margem de erro? Da minha sala deu 5% para mais. E uma coisa interessante, né, é a gente já aproveitar, já que são a proposta não são 2 pesquisas, saber se a pessoa sabe o que é sustentabilidade e responder se teve ou não dengue já, né? Pergunta para as mesmas pessoas, mesmo quantitativo de pessoas. Na mesma hora, você já leva 2 folhinhas. E já faz 2 pesquisas ao mesmo tempo, né? Perfeito. Olha lá no slide, vamos finalizar então a orientação, olha lá. Então, depois de tudo isso, aí você vai verificar se é viável consultar todos os estudantes da sala de aula, acredito que sim, porque a maioria não passa de 40 alunos numa sala, né? Isso. Às vezes umas são mais lotadinhas com uns 45, mas na mediação tecnológica aí, em média, 20 alunos. Aí é viável consultar todos os estudantes da minha escola? Aí, dependendo, pode ser que seja, até daria, né? Porque vai nas salas de aula, ver se está todo mundo e tal. Agora, consultar todas as pessoas do meu município?
Não necessariamente, né? Por isso é importante, né? Olha só, e tudo isso aqui vem lá no comecinho, quando nós falamos das estratégias, Sim. né? Antes de eu sair para campo para fazer a pesquisa, eu tenho que montar a estratégia. Eu vou pesquisar todo mundo? Eu vou só em algumas casas? Eu até um dia estava perguntando para um rapaz de estatística, e ele falou assim, eu falei, pô, porque vocês passaram aqui, vocês foram na casa tal, e aí foram na outra casa, mas não foram lá em casa. Não, é porque a gente fez lá um planejamento, e aí nós fizemos assim, uma casa sim, uma não, uma sim, uma não. Eu falei, tá legal, mas depois a gente volta. Não, sim, não, sim. Nas que foram sim na primeira vez, era não na segunda. E aí, falei, então beleza, então eu vou voltar lá em casa ainda, não é? Então é planejamento. E aí dentro disso está esse universo estatístico, né? A população e a amostra que você vai definir. Beleza? Então agora, né, fechamos a nossa aula de número 2, que é a sua vez a número 3. Então a terceira aula é o momento de colocar tudo isso que a gente propôs em prática aí, tá certo? Então a gente fica por aqui, espera o seu feedback aí, os resultados. Esperamos as pesquisas direitinho, bem bonitinho. Professores presenciais, orientem direitinho e nos mandem de volta os resultados. Beleza? Beleza? Aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!